Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa feira de profissões e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Cláudia, sou engenheira de alimentos, me formei há 16 anos, quase 16 anos, pela Unicamp. Eu trabalho atualmente como consultora, mas na maior parte da minha carreira eu trabalhei com assistência técnica na área de qualidade em indústrias de máquinas para envase de bebidas e alimentos. A engenharia de alimentos, embora ela seja uma área não tão conhecida e muito confundida com outras áreas como nutrição, ela é muito importante. E a área que eu trabalho me motiva bastante porque eu auxilio as empresas a produzirem alimentos seguros através de embalagens e processos que façam com que eles possam ser consumidos em qualquer lugar e com bastante segurança. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria de que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Eu sempre gostei bastante de estudar, sempre me dediquei. E quando chegou o colegial, eu resolvi que eu iria fazer colégio técnico. Aí, estudando as possibilidades, eu escolhi o técnico em alimentos. Depois, eu tive a possibilidade de fazer estágio, que foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E, contemporaneamente, eu já prestei vestibular e entrei na faculdade. E escolhi continuar na mesma área. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para entrar, para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Como eu disse, eu já tinha feito técnico em alimentos. E honestamente, quando chegou na hora de prestar vestibular, eu não pensei muito nisso não. Eu resolvi que eu iria fazer engenharia de alimentos porque era o caminho natural. Mas hoje eu vejo que, na verdade, às vezes na escola, a gente tem uma área que não gosta muito. E eu, por exemplo, quando me formei no técnico, eu tinha aula de microbiologia já no ensino técnico e eu falava que eu não gostava de microbiologia, que eu nunca ia trabalhar com aquilo. E a minha vida inteira profissional eu acabei trabalhando com microbiologia, porque o primeiro estágio que eu consegui, eu achava que era de embalagens, porque eu iria trabalhar numa empresa, como eu disse, que faz equipamentos para embalagem, né? E, na verdade, na essência daquele trabalho, eu iria trabalhar num laboratório com microbiologia. E trabalhando com aquela área, eu acabei me apaixonando por aquilo e fiquei a vida inteira, e estou até hoje, e gosto muito, trabalhando com microbiologia. Quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia que eu queria estudar na Unicamp. Eu tinha feito colégio técnico na Unicamp, e eu queria continuar aqui na região de Campinas. E engenharia de alimentos só tinha na Unicamp. Então eu não prestei outras faculdades. E quando eu passei no vestibular a primeira vez, eu passei em física, que era a segunda opção que eu tinha colocado. Não por afinidade ao curso de física, mas era um pouco por exclusão pelas áreas que eram possíveis de colocar em segunda opção. E eu resolvi fazer o começo do curso de física para ver como é que era, porque o início do curso de física era muito parecido com o início do curso de engenharia, com muitas aulas de cálculo, de física, de geometria analítica, e eu podia inclusive eliminar algumas matérias a hora que depois eu realmente conseguisse passar no curso que eu queria. E foi muito bom eu ter feito esse primeiro semestre, porque me ajudou a ter muito mais conhecimento de matemática
para depois poder passar efetivamente no curso que eu queria, que era um pouco mais concorrido. Os meus pais, eles sempre me apoiaram nessa decisão, eles sabiam que eu já trabalhava na área e então eles me ajudaram bastante. E eu não me lembro de ter feito nenhum teste vocacional sério. Fiz alguns testes de revista, sim, mas que eu acho que não eram muito científicos. E esses testes, e acho que outros testes que eu fiz mais para frente, sempre deram um leque muito aberto de opções, porque eu sou uma pessoa que se adapta muito fácil às coisas, então eu acho que eu também teria me dado bem em outras áreas. Hoje no meu trabalho, eu trabalho com microbiologia e eu me aprofundei bastante em áreas que estão às vezes até um pouco fora da minha formação. Eu acho que é muito importante sempre a gente estar querendo aprender coisas novas, até porque o mundo está sempre mudando. Tem alimentos que existem hoje, por exemplo, que não existiam na época da minha graduação e que para estar atualizado para o mercado de trabalho a gente tem que estar sempre estudando. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Teve alguns momentos que foram sim bem difíceis, principalmente quando começou a carga mais pesada de engenharia, que é uma área que eu nunca gostei muito. Então, na parte de desenvolver equipamento mesmo, onde a gente estuda como fazer todos os cálculos para que qualquer máquina possa fazer aquilo que ela se dispõe, né, ou para qual ela foi projetada. E eu nunca gostei muito dessa área. Então, a área de engenharia de alimentos ela é dividida em ciência de alimentos, tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos, que é essa parte mais de equipamentos. E quando começou essa parte, que foi justo nos últimos anos do curso, eu fiz uma faculdade de 6 anos e eu já estava um pouco cansada e chegou justo essa parte que eu tinha menos afinidade, foi mais difícil. E o começo também, essa parte pesada de cálculo, de física, eu cheguei a reprovar algumas vezes, mas eu nunca atrasei o curso, porque já era um curso bastante longo e eu tentava me empenhar para que eu não tivesse que ficar mais de 6 anos na faculdade. Mas eu também tinha a possibilidade de fazer algumas disciplinas durante o dia, porque eu trabalhava na própria faculdade nesse período. Então, às vezes, uma disciplina que eu reprovei, eu consegui fazer durante o dia e recuperar esse tempo para que eu não tivesse nenhum atraso. Tanto na primeira vez quanto na segunda vez que eu prestei vestibular, eu não tinha tanto tempo disponível para estudar. Na primeira vez eu ainda estava na escola, então eu estudava em período integral, e na segunda vez eu trabalhava durante todo o dia. Então eu aproveitava todo o tempo que eu tinha livre, então horário de almoço e à noite, nos horários do cursinho, eu procurava absorver o máximo possível para poder usar esse tempo livre que eu tinha para estudar. Eu participava de todas as aulas de reforço que tinha no final de semana, procurava fazer sempre todos os exercícios propostos. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Eu sempre gostei de estudar, né? Acho que mais do que gostar, eu sempre me dediquei. E eu estudei num colégio técnico que me preparou muito para o curso que eu queria. Me deu uma base muito forte de matemática, de química e de física, que eram disciplinas que contava bastante na hora do vestibular.
Como eu disse, eu não entrei diretamente no curso que eu queria. E depois, esse período que eu fiquei na faculdade de Física me ajudou no segundo vestibular. Para o primeiro vestibular, eu não fiz cursinho. Eu entrei, na verdade, estou lembrando agora, quando eu passei na primeira fase, que eu passei sem fazer cursinho, para a segunda fase eu entrei no período de revisão de um cursinho aqui da cidade. Então, não lembro, acho que fiquei um mês ali fazendo uma revisão das matérias para poder fazer a segunda fase. Então, assim, foi esse o primeiro contato que eu tive com o cursinho. Aí, para a segunda vez que eu prestei vestibular, no segundo semestre, eu parei a faculdade de Física que eu estava fazendo e fui fazer cursinho. E nesse momento, quando os professores estavam dando as matérias, explicando, eu vi que eu estava realmente com uma base muito boa de matemática, física, química e que eu rápido conseguia pegar o conteúdo e fazer os exercícios. E aí eu me dediquei mais às disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Então, história, geografia, eu não tinha tido uma base tão boa. Mesmo biologia, eu precisava reforçar mais. Então, eu me dediquei mais a essas disciplinas que eu tinha mais dificuldade e que eu tinha tido uma nota pior na minha primeira experiência com vestibular. Tanto na primeira vez quanto na segunda vez que eu prestei vestibular, eu não tinha tanto tempo disponível para estudar. Na primeira vez, eu ainda estava na escola, então eu estudava em período integral. E na segunda vez, eu trabalhava durante todo o dia. Então, eu aproveitava todo o tempo que eu tinha livre, então horário de almoço e à noite, nos horários do cursinho, eu procurava absorver o máximo possível para poder usar esse tempo livre que eu tinha para estudar. Eu participava de todas as aulas de reforço que tinha no final de semana, procurava fazer sempre todos os exercícios propostos. Que legal, que bacana! Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Acho que logo que eu me formei, que eu queria trabalhar como engenheira e eu ainda trabalhava como técnica, e demorou uns 3 meses, mais ou menos, para eu conseguir um emprego, foi talvez o único momento que eu pensei em escolher outra profissão. Porque eu achava, fiquei ansiosa e achava que não ia conseguir um emprego e acabei conseguindo. A minha profissão me levou em todos os lugares que eu quis ir. Eu viajei o mundo como engenheira de alimentos e me trouxe uma bagagem cultural, além de uma bagagem técnica muito grande. Então eu sou muito grata e espero poder continuar trabalhando nessa área por muito tempo e podendo, como consultora agora, passar para frente o conhecimento que eu adquiri nesse período. A engenharia de alimentos é uma área muito ampla. Eu tenho colegas trabalhando com ingredientes, colegas trabalhando com desenvolvimento de máquinas e equipamentos, tenho colegas trabalhando nas mais diferentes áreas, com panificação, com carnes, com ingredientes de todos os tipos, com sorvetes, com bebidas. Dentro da área de bebidas, tem gente com cerveja, tem gente com sucos, tem gente com refrigerantes. E os alimentos, eles sempre são necessários. Inclusive, volta e meia aparece um alimento novo. Por exemplo, agora fala-se muito em alimentos veganos, né? Então se desenvolvem alimentos para substituir a carne e a gente tem que
acho que como todas as áreas, sempre está se atualizando. Então eu acho que é uma área que a gente, é lógico, como todas, precisa gostar, né? Porque fazer o que você gosta sempre te ajuda a ir feliz para o seu trabalho, mas é uma área que traz muitas oportunidades. Você vê nesse momento que nós estamos passando de pandemia, que os meus amigos, eu acho que praticamente todos estão empregados e muito provavelmente vão continuar empregados, porque é difícil ter uma crise na área de alimentos. E hoje a gente está tendo que talvez trabalhar estratégias para continuar produzindo, né, para evitar, por exemplo, que quem trabalha na indústria se contamine, mas a indústria não para, né? Os alimentos têm que estar disponíveis para as pessoas poderem se alimentar e viverem saudáveis. Eu lembro que na época da faculdade comparavam a gente, ou chamavam a gente de cozinheiro, né? E isso nunca me ofendeu, porque eu acho que realmente isso explica muito do que é a minha profissão. Nós pegamos alimentos que são feitos em casa, ou que de repente você teria em casa se você tivesse uma fazenda, e a gente disponibiliza isso para quem não vive numa fazenda ou para quem não sabe cozinhar. Então eu tenho muito orgulho da minha profissão e acho muito legal que tenha sempre mais gente querendo ser engenheiro de alimentos, porque os engenheiros de alimentos são muito necessários para que a gente sempre possa ter alimentos seguros, bons alimentos e para que a gente possa alimentar a nossa população. Boa sorte para todos e um abraço. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa Feira de Profissões ainda vai trazer